Cristo, eu chego diante da tua santa presença, meu Pai, nesta noite, meu Deus, pedindo ao Senhor que desça com o teu poder, que desça com a tua força, com a tua misericórdia, meu Deus, para que o Senhor venha nos guiar, venha nos proteger, meu Deus, porque só o Senhor que é o nosso único Deus, o Deus todo-poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Deus. Por isso nós nos suplicamos, meu Deus, por isso nós cremos em Ti, meu Deus, nós cremos na Tua palavra, meu Deus. Então, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos a um só propósito, meu Deus, pela salvação, meu Deus, para a presença do Senhor permanecer aqui neste lugar, meu Deus. Nós precisamos e necessitamos de Ti, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que eu te peço, que eu te clamo, meu Deus, nesta noite, meu Deus, para que o Senhor desça com o teu poder, com a tua força, em nome do Senhor Jesus Cristo, para toda honra e glória do Senhor. Que assim seja. Amém. Boa noite para todos vocês aí que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para cada um de vocês. E a gente já vai meditar na palavra, na Bíblia Sagrada, já para o texto ficar bem pequeno. E para você aí que está em casa, se sinta como está presente aqui. E você que se encontra aí, qualquer que seja o seu problema, preste atenção nessa mensagem, é uma mensagem muito bonita. É uma mensagem que fala sobre o Espírito Santo, sobre a habitação do Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida, a direção do Espírito Santo na nossa vida. Por que nós temos que ter o Espírito Santo? Como que faz para o Espírito Santo se habitar em nossa vida? Como se faz para Deus se alegrar conosco, para que Deus desça com a tua misericórdia sobre nós, assim como Salomão fez, nós também vamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pegue firme na palavra, pegue firme na fé, se cresça na tua fé, na palavra, porque nós só temos um único Deus, o Deus Salvador, o Deus que nos promete uma vida eterna, o Deus que nos promete que nós não verá a morte. Então, não vai nos custar nada fazer a vontade de Deus, pelo contrário, vamos ser felizes em Cristo Jesus, para toda a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Já vou diretamente aqui para a meditação da palavra. Vocês abram as escrituras sagradas aí em 2 Crônicas 7, capítulo 7, verso 7. A gente já vai começar esse texto aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Segundo Crônicas 7, versículo 7, diz o seguinte: assim também santificou Salomão o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ali ofereceu os holocaustos e gorduras dos sacrifícios pacíficos. Portanto, o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter holocaustos,
e as ofertas de cereais e gordura. Então, esse texto nos mostra um aumento de grande avivamento. Que Salomão, ele fez o templo e também fez o altar de bronze. Para que esse altar que Salomão fez de bronze? Esse altar Salomão fez para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Fez esse altar para santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Fez esse altar para fazermos o sacrifício para Deus, mas não aquele sacrifício de pegar seu corpo e se ferir, mas sim outros sacrifícios, jejuando, orando, clamando, pedindo, andando correto na tua palavra. Então, esse texto mostra momentos de grandes avivamentos em Israel. E a dedicação desse templo, construído por Salomão, o povo se reúne e os sacrifícios são oferecidos. Então Salomão criou esse templo, criou um altar e o povo se reunia lá sempre, fazendo sacrifício, oração, clamando, pedindo, orando, jejuando. Então fazia todo o sacrifício para Deus. E sabe o que aconteceu? E sabe, naquele templo, naquele altar, o que acontecia? Quando aquele povo chegava, então o povo se reunia e ia fazer o seu sacrifício, a sua oração, o seu clamor. E a presença de Deus manifestava. A presença de Deus manifestava, o poder de Deus manifestava ali sobre aquele altar, quando eles estavam fazendo os seus sacrifícios. Mas só que sacrifício ainda é muito pouco, porque o nosso Deus é grandioso, é criador do céu e da terra. Ele merece muito, muito, muito mais do que isso. E esse cenário nos lembra que a verdadeira adoração existe de dedicação, consagração, a entrega total ao Senhor. Então, aquele templo, aquela multidão, aquelas pessoas, do pobre ao rico, que se reunia para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para sacrificar, para orar. A presença de Deus manifestava ali, porque ali era uma verdadeira adoração de exigência e dedicada. Não é como os muitos que chegam à noite e 20 minutos não sabem nem o que eles estão falando. Eles só repetem algumas palavras e já cai na cama e já vai dormir. Não, meu amigo. Isso para Deus não é nada. Nem pouco não é nada. Para Deus tem que ser muito, 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 muito mais do que isso, muito mais do além. Então, esse povo, eles dedicavam. Esse povo, eles iam ao templo,
orar, pedir, jejuar. Esse povo era honesto. Esse povo cumpria com as suas obrigações como servo aqui nessa terra. Então, essa consagração era uma entrega total ao Senhor. Era uma pessoa que tinha sua fidelidade, uma pessoa sincera, justa, uma pessoa que não falhava com seus compromissos com Deus. E hoje, então, essas pessoas, ela não falhava com os compromissos com Deus, estava sempre presente, sempre reunido, e a presença do Senhor se manifestava, ao contrário de muitos que eu vejo por aí, ou de muitas igrejas que eu vejo por aí, 30, 20 anos, 40 anos orando, pregando, e a presença do Senhor não se manifesta. Por que não se manifesta? Porque está faltando algo. Porque está faltando a eles a sacrificar, fazer um sacrifício, e além do além para Deus. Porque se você não fizer isso, você não verá a presença de Deus. Você não verá. Então, existe, sim, claro, com certeza, existe muitas curas e milagres que vemos por aí, através da pregação, da oração, da dedicação de nós, servos de Deus. Agora, aqueles que chegam, vai uma vez por semana na sua igreja, e já fica olhando no relógio para ir embora. Aqueles que deitam à noite, nem ora direito, nem ora com coração, nem ora com fervor. É melhor que tu não faça nada. É melhor que deixe quieto. Então, por que a presença de Deus se manifestou ali no templo de Salomão? Porque o povo era fiel, porque o povo adorava, porque o povo era fiel, usava a sua fidelidade. Então, em Coríntios 6,19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser o Espírito Santo, ele não vai se alojar em coisas sujas, em coisas impuras. O Espírito Santo, ele vai se alojar num lugar que cabe ele. Então, ele não vai pegar um corpo, ele não vai pegar uma alma, um corpo, e se alojar de uma pessoa que ela está impura. Ele só vai se alojar nesse corpo dessa pessoa que dedica a Deus, dessa pessoa que sacrifica, que faz o sacrifício para Deus, que anda nos caminhos de Deus. Porque o Evangelho está aí, está sendo pregado em todos os lugares, em todas as pessoas.
Só quem não aproveita é porque está cego. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem se aloja diante do corpo quando ele se encontra o corpo da pessoa que ora, que prega, que é correto com o seu próximo, com o seu irmão, que anda nos caminhos de Deus. Ali sim, nós temos a direção do Espírito Santo. Nós andamos reto perante os olhos de Deus. Nós temos uma direção de vida. Nós não andamos em trevas, nós andamos na luz. Mas nós temos que ter a direção do Espírito Santo em nossa vida. A presença do Espírito Santo tem que se manifestar em nossa vida, tem que se alojar em nosso corpo, para que nós tenhamos uma direção e uma vida dedicada a nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus também deseja que todos consagrem, que todos nós consagremos nossa vida a Ele. Então, Deus também nos pede para nós consagrarmos a nossa vida ao Espírito Santo. Então, isso tudo que Salomão construiu, o templo, construiu o seu altar de bronze, não foi o suficiente. E o povo era honesto, o povo era delicado, dedicado. O povo fazia a vontade de Deus. Mas Deus diz, ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente para que o corpo esteja preparado para que o Espírito Santo, ele venha para o vosso corpo. Então, e Salomão, o altar de bronze era grande, mas não suportou a quantidade de sacrifício. Havia muitas pessoas, havia muitos sacrifícios, havia muitas orações, havia muitos pedidos. E pessoas de corações limpos e puros, de mentes limpas, pessoa reta perante os olhos do Senhor. Isso mostra a intensidade e a dedicação do povo e reis também. Não só do pobre, mas tinha reis também que estava ali o adorando, que estava ali clamando, que estava ali sacrificando a Deus. Então, o nosso Deus, ele diz que só o altar não é suficiente. Então, isto tudo nos mostra a intensidade da dedicação do povo e do rei. Porque nossa adoração a Deus não pode ser limitada, tem que ser ilimitada. A nossa pregação a Deus tem que ser uma pregação sem fim, tem que ser um caminho com Deus até os últimos dias da vida, e passamos dessa vida para outra vida e não veremos a morte. Sim, claro, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que é correto perante os olhos do Senhor, aquilo que faz o que Salomão fez. E sempre havendo mais que podemos oferecer. Então, a nossa adoração
por Deus, para Deus, não se pode ser limitada. Ah, eu já fiz uma oração, já está ótimo, já está bom demais. Não! Não tem limites, não tem hora. Por isso que muitos que chegam por aí, pregando a palavra de Deus, falando do nome de Deus, falando do nome do Senhor Jesus Cristo, levando o Evangelho, a maioria do pessoal fala que essa pessoa está com depressão. Mas só que a palavra diz ao contrário. Nós devemos orar, sacrificar sem limites, a todo tempo, a todo momento. Não importa o que dizem por aí, porque nós não temos nada a ver com a vida de ninguém. Porque cada um tem a sua vida e tem que dar conta da sua vida. As escrituras sagradas estão aí, os ensinamentos estão aí. Segue o caminho quem quiser, quem não quiser, não segue. Então, sempre haverá mais que podemos oferecer. Então, hoje, se nós fez jejum, oração, agradecimento, amanhã a gente vai fazer o dobro do que a gente fez hoje. A gente vai fazer bem melhor. No outro dia, melhor ainda. E nessa convivência, o nosso amor por Deus vai se multiplicando, o nosso amor pelo Evangelho vai se multiplicando, a nossa sabedoria vai aumentando, o Espírito Santo vai se alojar em nosso corpo, vai nos dar entendimento às Escrituras Sagradas, para que nós possamos ler, meditar, orar, pregar, para que isso aconteça. Então, oferecer tempo, vida, louvor, obediência. Então, será que vocês oferecem tempo para Deus? Porque o tempo para Deus não é só uma vez na semana. Será que louva? Será que anda na obediência da palavra? Será que ama o próximo igualmente a ti mesmo? O coração deve ser o verdadeiro altar. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o altar. Mas um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, igual eu vejo por aí, muitos cometem um ato com o seu próximo e não há arrependimento. Aí eu fiz e se for para mim fazer, eu faço de novo. Está com 20 dias que eu assisti uma cena próximo de mim, um ser humano maltratando o outro. Será que isso está reto perante os olhos do Senhor? Essa pessoa, eu disse, meu Deus do céu, em nome de Jesus, está amarrado. Essa pessoa é o demônio. Essa pessoa é o demônio. De chegar e fazer aquilo com o próximo. E dizer que não arrependeu. E o próximo em defesa. Então, meu irmão, eu digo a vocês, o que eu estou dizendo não é de mim, o que eu estou dizendo é o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, o coração deve ser o verdadeiro altar. E Deus não se agrada apenas de rituais.
mas de coração rendido. Então, esses rituais que a Bíblia fala, não é esses rituais que Pai Santo faz, não. São outros tipos de rituais que nós fazemos. Então, Deus não se agrada de rituais. Ele se agrada de coração rendido. Da pessoa que vê o arrependimento. Da pessoa que quer seguir os caminhos de Deus. A pessoa que busca a Deus. A pessoa que leva o Evangelho. Todos nós temos capacidade. Todos nós temos um entendimento. Deus não nos trouxe aqui no mundo por acaso. Todos nós aqui tem algo importante na nossa vida. Só o fato de nós permanecer aqui nessa vida já é uma grande importância, porque Deus nos ama, Deus nos quer, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui nesse mundo. E aqui é para a gente, no Salmo, prosseguindo aqui, no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, nós devemos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo se habite nele. Ah, mas como é abrir o coração? Amando o próximo, perdoando, orando. Quem hoje em dia ama o próximo igualmente a ti mesmo? Hoje em dia o que eu vejo é um irmão, um próximo, querendo ganhar lucro em cima do outro. É um próximo querendo ver a miséria do outro. Como o pastor me disse, quando uma pessoa posta um vídeo, um puxando o tapete do outro na escada, tem mais de 30 mil visualizações. Mas quando está falando da palavra de Deus, 4, 5 pessoas que visualizam. Por quê? Porque a maioria adora ver a miséria dos outros. A maioria gosta de ver um puxando o tapete do outro. Então, cadê essa pessoa de coração aquebrantado? Cadê essa pessoa que vê arrependimento? Cadê essa pessoa que louva a Deus? Cadê essa pessoa que está no seu templo, na sua igreja, dedicando, orando? Cadê essa pessoa que está no grupo de jovens? Cadê os obreiros? Cadê líderes espirituais? Meu irmão, não falta na sua igreja, não falta coisa para fazer. Então o que Deus nos pede é para que o nosso corpo seja o santuário do Espírito Santo, para que o Espírito Santo se habite em nosso coração, para que o nosso coração e o nosso corpo recebam o Espírito Santo. Nós temos que estar puro, não impuro, não sobrecarregado. E também, para resumir aqui, transformando nossa vida em um sacrifício vivo. Então, para que devemos abrir o espaço em nosso coração para que o Espírito Santo se habite, transformando nossa vida
em sacrifício. Então, não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. E ainda principalmente para aqueles que estão no mundo, não nas coisas de Deus. É uma coisa difícil. É um sacrifício muito grande. Mas você consegue. Basta crer e ter força de vontade. Porque nesse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos estar nos caminhos de Deus, para que nosso nome está escrito no livro da salvação, para que nós não veremos a morte. E após momentos de dedicação, momentos de glória do Senhor, e encheu a casa, encheu o templo de Salomão. Depois de tantas glórias, tantos louvores, tantas dedicações, encheu a casa do Senhor. Vamos ver o que diz lá em 2 Crônicas 7, de 1 ao 3. 2 Crônicas 2 Crônicas, vamos ver. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 1 e 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, naquele altar que Deus não, e todo mundo não queria os holocaustos, depois de muitas orações, de muitos sacrifícios, desceu o fogo do céu e consumiu com tudo, e a glória do Senhor encheu a casa. E no terceiro, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dura para sempre. Então, qual é essa casa? Foi o templo de Salomão. O poder de Deus manifestou ali. E todos viram a glória de Deus. Todos viram o impossível acontecer. E todos, quando viram aquilo, glorificou o nome do Senhor. Porque Ele é todo poderoso, digno de toda honra, glória, louvor e misericórdia. Quando há na verdadeira
Quando a entrega verdadeira, quando você é verdadeiro, quando você vai se fazer uma coisa em verdade, você seja verdadeira, você chega diante de Deus de uma oração verdadeira, de uma oração de coração, Deus se manifesta. Você pode ter certeza. Se você está aí orando, pedindo há muito tempo, há séculos, e nada vem acontecer, você pode ver que tem algo errado. Verifique seu coração, verifique sua alma, verifique o que está acontecendo com você, verifique seus sacrifícios, verifique suas orações, porque o poder de Deus manifestou lá no templo de Salomão, porque todos lá adoravam, todos eram obedientes à palavra. Então, muitas igrejas se reúnem para quê? Para dízimo, oferta. Porque hoje, já disse, volto a repetir, um dos melhores negócios hoje que o pessoal está investindo é de igreja. E o pessoal, muitos deles estão acreditando. Mas nós não devemos acreditar em ninguém. Nós devemos acreditar no que está escrito nas Escrituras Sagradas. E no altar de Salomão, os sacrifícios, mas o coração quebrantado sempre cabe diante de Deus. Sempre cabe diante de Deus. Você que chega diante de Deus com seu coração aquebrantado, cabe sim. E Ele, mas pode nossa vida inteira como um sacrifício vivo. Então, nós não devemos fazer um sacrifício uma vez no ano, que eu vejo muitas pessoas fazendo sacrifício do jejum. Ao contrário disso, eu não vejo. Uma vez no ano, e nem faz da forma correta. E nem faz da forma correta, da forma ideal. E sendo que Deus está pedindo para que todos os dias nós fazemos. Se hoje a gente fez melhor, amanhã nós deveremos fazer melhor ainda. Para que nós podemos crescer na palavra, para que nós podemos progredir para frente, para que nós podemos ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida. E assim como Salomão consagrou aquele templo, precisamos consagrar também o nosso coração, nossa casa, nossa família e tudo que temos. Devemos ao Senhor. Então, devemos nos consagrar tudo que nós temos. Porque existem muitas coisas na terra que são sagradas. E aqui, para nós finalizarmos esse texto, para não ficar muito longo, nós vamos ver aqui em João 4:23. João 4:23.
João 4, 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque o Pai procura e tais assim que o adora. Deus procura verdadeiros adoradores, verdadeiros e adoradores, não aqueles que vão à igreja só para fazer o seu papel, vão para a igreja só esquentar a sua bunda. Então, vamos adorar a Deus de todo o ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Vamos meditar no texto sagrado. Reúne a família, medite no texto sagrado todo dia. Que bom resultado teremos. O fim está próximo. Satanás está aí tentando todo mundo. E será que hoje você pode abrir mão de algo e colocar no altar de Cristo? Será que vocês fariam isso? Me fez lembrar que, novamente não, do rico que queria seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Ele vendeu? Ele não vendeu. Então, o que o Senhor Jesus Cristo, o que nosso Deus está pedindo ali? Para que nós abrimos mão de tudo para o Evangelho, para a palavra de Deus, para nós seguirmos a vida com o Senhor Deus. Então, será que hoje você consegue abrir mão de algo para colocar no altar de Cristo, dedicando a sua vida inteira a Ele? Dedicando sua vida inteira a Ele? Então, meu irmão, não é tarde. Não é tarde. Às vezes, hoje você abre em redes sociais, é em rádio, é em televisão, todo mundo pregando e levando o Evangelho. Seja qual for o tipo de ato que você cometeu no seu passado ou até hoje. Hoje chegou o dia de você fazer a comunhão com Deus. Hoje chegou o dia de você entrar de todo ser e todo coração, entrar com tudo no Evangelho de Deus e seguir a vida com o Senhor Jesus Cristo, andar ao lado do Senhor Jesus Cristo e esquecer o passado e esquecer as coisas do mundo, porque nesse mundo o que tem vai ficar, porque essas coisas do mundo não nos oferecem nada de bom. Então, meus amigos, é isso que o nosso Deus nos pede, para que nós possamos fazer para Ele. Mas Ele é justo, sincero e fiel para nos perdoar, e Ele nos ama e Ele nos quer. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que vocês
tenha aproveitado algo do que eu disse aqui. E fique firme na fé. Fique firme na palavra. Se sinta um gigante. Faça o que Deus pede e o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E você terá sucesso na sua vida. Que você verá a glória de Deus. Você verá o impossível acontecer. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Até